Então, estamos iniciando a nossa aula gravada de planejamento financeiro, dia 29 de agosto. O assunto é uma continuação do assunto da aula de segunda-feira, fluxo de caixa da empresa ou fluxo de caixa livre da empresa. Eu preparei aquele roteiro da aula 8, mas antes de dar uma olhada nos números dessa lista aí de exercícios, os exercícios mais importantes são 1 e o 2, e eu vou estar aqui colocando no quadro, de novo, as contas de balanço e resultado, e mostrando a ligação entre essas contas de balanço e resultado com o fluxo de caixa livre da empresa. Então, essa vai ser a primeira etapa. E a segunda etapa é mostrar como o fluxo de caixa livre da empresa se desdobra em fluxo de caixa aos credores e fluxo de caixa aos acionistas, tá? Então, mais ou menos aqui à esquerda, eu acho que eu vou colocar, de forma resumida, o resultado, demonstração de resultado, receitas operacionais, menos custos operacionais, que seriam custos de mercadorias vendidas, despesas operacionais, tá? Menos o imposto de renda, menos juros, chegando ao lucro líquido, tá? E depois, ao jeito, eu vou colocar aquelas poucas contas do balanço com que a gente tem trabalhado, tá? Eu vou querer mostrar como a gente pode projetar o fluxo de caixa livre da empresa olhando essas contas, tá? Então, para a gente falar de fluxo de caixa livre da empresa, ponto de partida pode ser o fluxo de caixa gerado pelas operações, o fluxo de caixa operacional, tá? E aí, relembrando o que a gente viu um pouco na segunda-feira, as operações da empresa vão gerar entrada de caixa. Essa entrada de caixa vai estar associada às receitas operacionais, mas as operações também vão gerar saídas de caixa, pagamento de despesas operacionais, despesas com materiais, ou aquele custo dos produtos vendidos, ou custos das mercadorias vendidas. E também vai haver o pagamento de mais uma despesa, que é a despesa tributária, tá? Se a empresa for lucrativa, se as operações forem lucrativas, vamos ter esse fluxo de caixa adicional de saída, que é o de pagamento de impostos. A despesa de juros é fluxo de caixa, mas tem caráter financeiro. A despesa de juros vai aparecer lá adiante no fluxo de caixa aos credores. Então, a despesa de juros, ela só vai aparecer na nossa demonstração de resultado para o cálculo do lucro antes do imposto de renda, o lucro tributável, tá? Mas não vamos considerar a despesa de juros como um fluxo de caixa operacional, é um fluxo financeiro. E a despesa de depreciação e amortização tem caráter operacional, mas não é fluxo de caixa, né? Eu vou colocar aqui do lado esquerdo de forma resumida as contas e resultado. Tá? Tá bem visível o quadro para vocês aí? Meu quadro é pequenininho. Dá para ver sim, professor. Assim. Tá. Meu quadro é pequenininho, então não posso colocar letras muito grandes, né? Então, o resultado, nós temos, em primeiro lugar, a receita. Tem que administrar o espaço aqui que é escasso. A receita operacional. Isso vai se traduzir em aumento do caixa da empresa. Então, um fluxo de caixa operacional e entrada de caixa. Tá? A próxima, vamos considerar que seja uma empresa do setor comercial.
Vamos subtrair aqui o custo das mercadorias vendidas. Então, isso vai se traduzir em um fluxo operacional de saída. Depois, vamos subtrair as despesas operacionais. E aqui as despesas operacionais são aquelas despesas com pessoal, despesas com aluguel, despesas com manutenção, despesas com frete, tá? E diversas outras que surgem em função da forma como a empresa trabalha. A próxima, a despesa de depreciação e amortização. Esta é uma despesa, é operacional, mas não é fluxo de caixa. Bom, depois temos a despesa de juros ou despesa financeira, tá? Então, despesa financeira, vou colocar aqui, considerando que a gente está utilizando como sinônimo de despesa de juros. Depois, a despesa com imposto de renda. Tá? Então, se não me engano, eu comentei, eu mostrei na segunda-feira, que nós podemos calcular o fluxo de caixa operacional considerando-se a receita operacional menos o custo das mercadorias vendidas, se houver o custo dos produtos vendidos, ou custo dos serviços prestados, ou despesas com materiais de consumo, menos as despesas operacionais e menos o imposto de renda. Não vamos subtrair a despesa de IA, não vamos subtrair a despesa financeira, tá? Se vocês estiverem na situação em que vocês não estão sendo informados direto qual é o valor da despesa com imposto de renda, aí vocês vão precisar considerar a despesa de IA, a despesa financeira, somente para o cálculo do lucro antes do imposto de renda. Se a empresa, por exemplo, ela for tributada pela alíquota de 34%, for tributada pelo lucro real, alíquota de 34%, nós vamos calcular sobre isso daí o nosso fluxo de saída de imposto de renda. Imposto de renda. Despesa com imposto de renda. Tá? Então, nós só precisamos contabilizar a despesa, depreciação e amortização e a despesa financeira para o cálculo do lucro antes do imposto de renda, supondo que a empresa é tributada pelo lucro real. Calculado o imposto de renda, temos esse como último fluxo de saída de caráter operacional. E aqui chegamos, então, ao lucro líquido. O valor do lucro líquido não corresponde a fluxo de caixa. Lucro líquido corresponde a receitas menos despesas, onde temos particularmente uma despesa que não é fluxo de caixa, e temos uma despesa que é fluxo de caixa, mas não é operacional, é financeira. Tá? Então, nós temos pelo menos duas formas de calcular o fluxo de caixa operacional. Uma é receita operacional menos CMV menos despesas operacionais. E se eu parar por aqui, receita operacionais menos CMV menos despesas operacionais, só falta subtrair despesa de DIA, despesa financeira, despesa com imposto de renda. O resultado disso aqui é conhecido pela sigla EBITDA. EBITDA. Então, eu poderia resumir
essas três contas aqui de cima pela sigla EBITDA. É o lucro antes de subtrair a despesa de juros ou financeira, a despesa com imposto de renda e a despesa de DIA. Tá? Então, eu poderia dizer que o fluxo de caixa operacional é o EBITDA menos o imposto de renda. Eu também posso dizer que o fluxo de caixa operacional pode ser calculado como lucro líquido mais a despesa de DIA mais a despesa financeira, ou seja, o que eu subtraí aqui e que não é fluxo de caixa operacional, eu readiciono aqui embaixo. Tá? Então, eu posso dizer que o lucro líquido mais a despesa de DIA mais a despesa financeira vai se traduzir no valor do fluxo de caixa operacional. Ou eu posso optar como EBITDA menos imposto de renda, fluxo de caixa operacional. Então, essas duas formas de cálculo têm que dar o mesmo resultado. Tá? Então, eu vou resumir aqui na parte de baixo uma das formas. Então, ao lucro líquido, eu vou readicionar a depreciação e amortização e vou readicionar despesa financeira. Só para registrar que é uma das formas de cálculo do fluxo de caixa operacional. Fluxo de caixa operacional. Então, o resultado disso é o fluxo de caixa operacional. Tá? Então, é o caixa gerado pelas operações. Esse fluxo de caixa operacional, ele vai ter três destinos. Um, reinvestimentos na empresa. Outro, atendimento aos que emprestam a juros, os credores. E o terceiro, atendimento aos donos, aos sócios. Eu vou primeiro mostrar como esse fluxo de caixa operacional vai ser consumido, em parte, por esses reinvestimentos na empresa. Tá? Então, aqui do lado direito, eu vou relembrar as poucas contas do balanço patrimonial. Então, do lado esquerdo, o ativo correspondendo a caixa e bancos, duplicatas a receber, estoques de produtos, estoques de mercadorias, estoques de materiais de consumo. E na parte de baixo, o ativo imobilizado, o intangível, e com sinal negativo, o acúmulo, o acumulado da despesa, depreciação e amortização. Então, aqui estão as contas do ativo, as mais simples, as mais usuais. E do lado direito, eu vou colocar as contas fornecedores, eu vou colocar de um modo geral despesas a pagar, impostos a pagar, tributos ou impostos, então essas serão as nossas contas do passivo e que tem a ver com as operações. Estão representando, por exemplo, compras realizadas e ainda não pagas, despesas operacionais contabilizadas e ainda não pagas, imposto contabilizado e ainda não pago. Abaixo
desse, temos as contas associadas à dívida na relação da empresa com bancos ou dos que emprestam a juros. Podem ser os debenturistas, podem ser os bancos. Então, eu vou colocar aqui empréstimos. Que podem ser tanto de curto prazo quanto de longo prazo. E na parte de baixo, o patrimônio líquido. Subdividido em capital social e reservas. Professor, Sim? uma dúvida. Sim? Algumas listas que o senhor passou tem falando passivo circulante e passivo não circulante. Aí eles dividem, né? O empréstimo a longo prazo e o empréstimo a longo prazo. Quando eu fizer, eu posso juntar tudo num lugar só ou posso deixar separado eles? Depende do que o exercício vai estar pedindo, depende daquele momento da matéria. Tá? Até o momento, eu não preciso me preocupar tanto em separar empréstimo de curto prazo e empréstimo de longo prazo, mas é bom você já ir criando esse hábito. Tá? Entendi. Por quê? No momento, o que me interessa, na verdade, é identificar o que tem origem operacional e o que tem origem financeira. Tá? Então, os empréstimos, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, têm origem financeira. Então, neste momento, por exemplo, eu estou juntando os dois aqui, tá? Mas, em determinado momento lá adiante, é bom a gente já começar a fazer uma separação passivo circulante. Isso em empréstimo de curto prazo. Passivo não circulante, empréstimo de longo prazo. Tá? Mas não precisa ser exatamente agora que a gente vai tratar disso. Tá. Bom, Mestre, sim, posso tirar uma dúvida com você na parte da reserva de lucro? pode. Tipo, assim, eu tava fazendo alguns exercícios, eu tava com uma dúvida que, assim, depois que a gente vê, a gente faz a conta lá da nossa receita, né, nosso patrimônio líquido, a gente vai ter um valor. Se por acaso tiver distribuição de dividendo, alguma coisa assim, reserva no lucro entraria o valor que a gente tem no patrimônio líquido, depois a gente descontaria os dividendos, ou a gente na reserva de lucro já bota direto o valor descontando o dividendo? Repete aí, porque você ainda está confundindo algumas coisas. Repete. Vamos lá. Por exemplo, eu fiz o. Opa, caiu a linha? Bom, opa, Gabriel voltou? Oi, caiu, foi mal. Sim. Vamos lá, eu tenho, quando, na parte do desdobramento, né? Eu tenho um pouco de dúvida, por exemplo. Eu fiz lá, tinha lá receita operacional, todas as despesas, e em dado momento fala que tem dividendo e participação nos lucros. Essa parte de dividendo e participação nos lucros, eu já desconto nessa reserva, nessa, qual é o nome? É, na reserva de lucros. O seu som falhou. Repete. Eita, tá difícil. É. É, vamos lá, eu tenho o que aconteceu no meu trimestre. Tem a receita operacional, depois eu desconto o que tem para descontar. E aí chega um momento que fala que tem que ter por exemplo, supondo que tem um dividendo ou alguma participação nos lucros. Eu queria saber se isso você já tira você já tira como uma despesa e na hora de botar ali na reserva de lucro, você já bota o valor descontando essa parte de dividendo, ou se você na reserva de lucro deixa a reserva de lucro como se fosse o valor inteiro, depois você bota uma outra linha embaixo descontando
A parte do dividendo e da participação dos lucros. É a primeira. Primeira? Você contabiliza o lucro, do lucro subtrai os dividendos. O resultado é que vai Então, aumentar a reserva de lucro. então o dividendo entra como se fosse uma despesa qualquer. Sim, isso. Vai funcionar como uma despesa. Exatamente isso. Ah, beleza, mestre. Você pode Valeu. raciocinar como se fosse uma despesa. Tá? Uhum. Só que a diferença é que o dividendo, pela legislação, ele é contabilizado após o lucro líquido, após o imposto de renda. Então, enquanto a sua remuneração aos que emprestam juros, essa remuneração juros diminui o imposto de renda, a remuneração dos sócios não diminui o imposto de renda. Tá? Mas você pode raciocinar como se fosse uma despesa. Entendi. Obrigado, Tá? mestre. Desculpa aí tirar um pouco o foco. Não, tranquilo. Bom, esse fluxo de caixa operacional, imagine que lá do lado direito estão os credores e acionistas. Esse fluxo de caixa operacional, antes de chegar aos credores e acionistas, ele vai ter um destino que é autofinanciar o crescimento do ativo da empresa se houver esse crescimento do ativo. Então, observe o seguinte. O fluxo de caixa operacional, ou seja, o aumento de caixa gerado pelas operações, ele vai ficar na empresa, uma parte dele, se a empresa tiver aumento de contas de ativo. Então, por exemplo, se o saldo de caixa e bancos da empresa aumentar, esse aumento de caixa e bancos vai consumir uma parte do fluxo de caixa operacional. O mesmo com duplicatas a receber. Se o saldo de duplicatas a receber aumentar, esse aumento das duplicatas a receber vai consumir uma parte do fluxo de caixa operacional. E, mais uma vez, com relação aos estoques. Então, se a gente disser, por exemplo, que essas três contas correspondem ao ativo circulante, eu posso dizer que o fluxo de caixa livre da empresa, que vai ficar disponível para credores e acionistas, vai ser o fluxo de caixa operacional menos o aumento das contas do ativo circulante. Vai ter mais coisas, mas por enquanto é isso. Tá? Então, vejam, é o aumento, não é o saldo, é o aumento. Quanto vai aumentar ou quanto aumentou, só um histórico. Quanto aumentou o saldo de caixa e bancos, o saldo de duplicados receber e o saldo de estoques. Tá? Segundo, do lado direito, toda vez que a empresa tem um aumento de um passivo operacional, é porque a empresa, de uma certa forma, adiou pagamentos. Tá? Em função, obviamente, de prazos operacionais típicos. Mas se a empresa tem impostos a pagar, é porque ainda não pagou o imposto que foi contabilizado. Isso significa que o caixa teve um alívio. O mesmo aqui e o mesmo aqui. Então, na verdade, essas contas do passivo, elas representam uma forma de financiamento que a empresa tem. É um financiamento operacional, é um financiamento que não cobra juros. Então, a empresa, em parte, é financiada por aqueles que prestam serviços e recebem lá adiante, por aqueles que vendem produtos, mercadorias, matérias-primas e recebem lá adiante, pelo governo ou pelos governos que recebem os impostos lá adiante. Tá? Então, eu posso dizer que, de forma oposta às contas do ativo circulante, quando essas contas do passivo circulante e que tem caráter operacional, quando essas contas aumentam em saldo, significa que a empresa teve um alívio no caixa. E aí, como consequência, o fluxo de caixa que vai estar disponível para credores e acionistas, ao invés de diminuir, vai aumentar. Tá?
Então, eu vou estar dizendo o seguinte, que do fluxo de caixa operacional, eu vou subtrair o aumento das contas do ativo circulante, tá? Eu vou adicionar o aumento das contas do passivo circulante, mas nesse caso eu vou estar tratando das contas do passivo circulante operacional, empréstimos, passivo oneroso, empréstimo curto prazo, empréstimo longo prazo não fazem conta do passivo operacional, fazem parte do passivo oneroso, aquele que cobra juros. Então, vou colocar aqui passivo circulante operacional. Tá? Então, do fluxo de caixa operacional, vamos ter uma diminuição do que vai estar disponível para credores e acionistas, que a gente vai chamar de fluxo de caixa livre da empresa. Do fluxo de caixa operacional vai haver uma diminuição decorrente do aumento do ativo circulante, mas vai haver um aumento em função do crescimento do passivo circulante operacional. E aqui na parte de baixo, também o fluxo de caixa operacional vai ser, em parte, comprometido com os investimentos em imobilizado e intangível. Então, menos o aumento de imobilizado, mais intangível. Que é o nosso ativo de longo prazo. Tá? Então, veja o seguinte. O que vai estar disponível para credores e acionistas não vai corresponder ao fluxo de caixa gerado de forma integral pela empresa. Esse fluxo de caixa operacional gerado pelas atividades da empresa vai estar sendo, em parte, comprometida pelo aumento ou crescimento do ativo circulante, pelo crescimento do ativo não circulante. Mas esse financiamento para o crescimento ativo vai ter uma parte aliviada pelo crescimento do passivo operacional. Tá? Aqui eu posso dizer que o resultado dessa conta é o que vai ficar disponível para credores e para acionistas. Então, esse aqui, o resultado disso, vai ser aquilo que nós chamamos de fluxo de caixa livre da empresa e que vai ser destinado a credores e acionistas. Tá? Se eu fizer ativo circulante menos passivo circulante, ativo circulante menos passivo circulante, a gente pode chamar de capital circulante, mas a gente pode também chamar de capital de giro. O capital circulante líquido e o capital de giro têm conceitos um pouquinho diferentes, mas numericamente correspondem ao mesmo valor. Tá? E aí, então, relembrando que na segunda-feira, o que nós vimos? O fluxo de caixa livre da empresa era o fluxo de caixa operacional menos os investimentos em imobilizado e intangível, que associamos, se não me engano, a sigla CAPEX, menos o aumento do capital de giro, capital circulante líquido, e associamos a sigla OPEX. Tá?
E é isso que está aqui de uma certa forma. Basta que eu, por exemplo, mude aqui ativo circulante e passivo circulante. De que modo? Se eu fizer ativo circulante menos passivo circulante, ativo circulante menos passivo circulante. Então, coloquei entre parênteses aqui ativo circulante menos passivo circulante em caráter operacional, tá? Esquecendo os empréstimos. Ativo circulante menos passivo circulante, essa diferença corresponde ao nosso capital de giro. A gente pode chamar de capital de giro. É capital de giro líquido que eu estou subtraindo o passivo circulante, tá? Então, isso aqui, essa diferença, essa subtração, eu posso chamar capital de giro. Eu teria, do fluxo de caixa operacional, uma parte vai ser consumida pelo aumento do capital de giro, e aí vamos associar com a sigla OPEX, e uma parte vai ser consumida pelo aumento do imobilizado e do intangível, a gente vai estar associando com a sigla CAPEX. Tá? Então, o aumento do capital circulante líquido, o aumento do capital de giro, vai corresponder ao aumento dessas contas do ativo circulante, menos o aumento das contas do passivo circulante, caráter operacional. Tá? Então, eu vou aqui apresentar uma versão final dizendo que o fluxo de caixa livre da empresa vai ser o fluxo de caixa operacional menos o que a gente vai chamar de despesa de capital, sigla CAPEX, e crescimento e investimento em capital de giro, OPEX. Tá? Então, CAPEX vai ser o aumento do imobilizado mais o intangível. E o OPEX vai ser o aumento do ativo circulante menos o passivo circulante em caráter operacional, esquecendo os empréstimos. Tá? Isso significa, por exemplo, em que em determinado exercício lá adiante, ou até mesmo esse aqui, vocês possam ser cobrados em termos de, vamos dizer que uma empresa tenha tido de um ano para o outro um aumento de caixa e bancos de 100 mil, um aumento duplicado da RCB de 150 mil, um aumento de estoques de 200 mil, um aumento de fornecedores de 50 mil, despesa a pagar 30 mil e possa pagar 40 mil. Tá? Então, se vocês forem informados dos valores de aumento dessas contas, você já tem agora condições de observar e calcular qual terá sido o aumento do capital de giro, o investimento em capital de giro, que a gente vai estar chamando às vezes de OPEX. Tá? Então, colocando valores redondinhos. Se uma empresa em determinado ano tiver aumentado o caixa de bancos em 100 mil, duplicatas a receber 200 mil
e estoques também 200 mil, o ativo circulante estaria tendo um aumento de 500 mil. Se do lado de lá, fornecedores tivesse tido um aumento de 50 mil, despesa a pagar 100 mil, imposto a pagar 150 mil, 50 mil, 100 mil, 250 mil, tá? 50 mil mais 100 mil, 150 mil. Mais 250 mil, 400 mil. Se o ativo circulante tiver aumentado em 500 mil e o passivo circulante tiver aumentado em 400 mil, a diferença, um aumento de 100 mil. Esse aumento de 100 mil seria o OPEX. Tá? Então, o fluxo de caixa operacional estaria sendo comprometido em 100 mil em função dos investimentos em capital de giro, ou simplesmente do capital de giro. Ok? Bom, então, essa é a primeira parte. Vou agora, então, apagar o quadro, e aí a minha recomendação. Refaçam essa relação, tá? Reescrevam nas palavras de vocês essas relações entre o fluxo de caixa operacional e as contas de balanço e as contas de resultado. Ok? Qualquer dúvida é só vocês me interromperem, tá? Então, eu vou estar aqui apagando o quadro, considerando que eu vou agora registrar. À esquerda, calculei o valor dessa seta, que vem da esquerda para a direita, supondo-se aquela formatação parecida com o balanço. Do lado direito, os que emprestam a juros, passivo oneroso e os sócios acionistas. Então, agora eu vou apagar o quadro, partindo de... Eu calculei, supostamente, o fluxo de caixa livre da empresa ao fazer essa conta aqui. E aí eu vou associar o fluxo de caixa livre da empresa com o fluxo de caixa aos credores e o fluxo de caixa aos acionistas. Então, eu tenho agora, e já calculei o fluxo de caixa livre da empresa. E esse fluxo de caixa livre da empresa, ele corresponde ao valor em fluxo de caixa que a empresa está destinando ou tem destinado aos credores que emprestam a juros e aos acionistas. Então, eu tenho aqui do lado direito os credores, um termo que aparece bastante nos livros de finanças, terceiros. Tá? E na parte de baixo, os sócios, ou acionistas. Bom, na relação da empresa com os credores ou terceiros, vejam, eu vou estar calculando valores associados a um determinado sentido, da esquerda para a direita. Se um determinado valor tiver sinal negativo, é porque o significado dele é fluxo da direita para a esquerda. Então, por exemplo, quando a empresa devolve empréstimo, é fluxo a credores, esquerda para direita. Quando a empresa paga juros, é fluxo aos credores, da esquerda para a direita. Quando a empresa capta novos empréstimos, é o contrário. É dos terceiros ou credores para a empresa. Tá? Então, tem que perceber esses sinais. E na relação da empresa com o sócio, é a mesma coisa. Quando a empresa paga dividendos,
é fluxo aos acionistas, da esquerda para a direita. Quando a empresa aumenta o capital social, é o contrário. É dos acionistas para a empresa. Tá? Então, o fluxo de caixa aos credores, vou representar aqui na parte de cima. O fluxo de caixa aos credores. Devolução de empréstimo, vou colocar aqui devolução, quitação, pagamento de dívida, tá? São termos sinônimos, ok? Então, vou colocar aqui a devolução, pagamento, amortização. Eu vou estar aqui devolução. Devolução de empréstimo. Então, o fluxo de caixa livre da empresa serve para a empresa realizar a devolução de empréstimo, serve para a empresa realizar pagamento de juros. Então, são os dois fluxos que vão da empresa para os que emprestam os juros, credores ou terceiros. Mas a empresa pode, tranquilamente, de tempos em tempos, captar novos empréstimos. E aí o sentido é o oposto. Então, se devolução de empréstimo tem sinal positivo, novos empréstimos, sinal negativo. Novo empréstimo. Aqui. Então, esses três aqui, o total desses três a gente vai chamar, de vez em quando, de fluxo de caixa aos credores. Então, isso tudo aqui, fluxo de caixa a credores. Na parte de baixo, da esquerda para a direita, pagamento de dividendos. No sentido contrário, da direita para a esquerda, o aumento do capital social. Tá? Existe um outro fluxo da esquerda para a direita. Aqui tem três, aqui deveria também ter três, e tem três. Existe um outro fluxo da esquerda para a direita que é muito, muito mais incomum, é raro, é aquele em que, ao invés da empresa remunerar os sócios pagando dividendos, a empresa recompra parte das ações que estão de posse dos acionistas. É a chamada operação de recompra de ações. Eu vou ignorar temporariamente essa recompra de ações e eu vou fechar dizendo que aqui eu tenho o fluxo de caixa aos sócios. Bom, então o que eu tenho? O fluxo de caixa livre da empresa, que já vimos como calculamos. Ele vai corresponder ao fluxo de caixa aos credores, mas o fluxo de caixa aos sócios ou acionistas, tá? Fluxo de caixa aos acionistas talvez seja a expressão que vai aparecer mais nos livros de finanças. Fluxo de caixa aos acionistas. Tá. Então, observem que, se nós temos já calculado o fluxo de caixa livre da empresa, é porque qualquer fluxo a mais que for destinado aos credores vai diminuir o que sobra para os sócios acionistas. Tá? Então, dada uma determinada capacidade da empresa em gerar fluxo de caixa livre, quanto mais a empresa devolver empréstimos, quanto mais a empresa pagar juros, menos sobra para a empresa pagar dividendos aos sócios.
Tá? Então, o pagamento de dividendos aos sócios, teoricamente, se diz que os últimos a serem remunerados têm que ser os sócios, donos da empresa. Existe uma listagem, uma lista de ordem de prioridade. Então, os primeiros a receber têm que ser os que trabalham, os que vendem recursos, prestam serviço à empresa, o governo, os que emprestam a juros e lá no final os sócios. Tá? Então, toda vez que a empresa tiver que pagar, devolver mais empréstimo, pagar mais juros, sobra menos para a empresa pagar dividendos aos sócios. Tá? A não ser que a empresa consiga, estabeleça que está devolvendo empréstimos antigos, mas está captando novos empréstimos. Tá? Se a empresa capta novos empréstimos, o fluxo de caixa aos credores diminui. Uma diminuição do fluxo de caixa aos credores se traduz em aumento de fluxo de caixa aos acionistas. Tá? Então, vocês têm que lembrar, lado esquerdo, que o fluxo de caixa livre da empresa vai ser o somatório do fluxo de caixa a credores mais o fluxo de caixa a acionistas. Esse aqui. Dado um determinado volume de fluxo de caixa livre da empresa, um aumento do fluxo de caixa aos credores se traduz em uma diminuição do fluxo de caixa aos acionistas, menos dividendos. Uma diminuição do fluxo de caixa aos credores se traduz em aumento do fluxo de caixa aos acionistas. Tá? Como é que o fluxo de caixa aos credores diminui? Devolvendo menos empréstimos, pagando menos juros ou captando mais empréstimos novos. Tá? E, do lado dos acionistas, toda vez que a empresa diminui o fluxo de caixa aos acionistas, aumenta o fluxo de caixa aos credores. Como é que a empresa diminuiria o fluxo de caixa aos acionistas? Pagando menos dividendos ou aumentando o capital social. Ok? Por último, se vocês têm, num determinado problema, o valor calculado do fluxo de caixa livre da empresa, você tem do outro lado o quê? O fluxo de caixa livre da empresa, então, vai ser igual à devolução de empréstimos, mais o pagamento de juros, menos a captação de novos empréstimos, mais o pagamento de dividendos, menos o aumento do capital social. De todas essas variáveis, se vocês tiverem todas menos uma, ela é variável de fechamento e a gente pode calcular o seu valor. Tá? Então, aqui, lembrando por último, aqui na parte de baixo, o fluxo de caixa livre da empresa, então, vai ser igual à devolução de empréstimo pode chamar de amortização, mais o pagamento de juros, menos o valor de novos empréstimos, mais o pagamento de dividendos,
menos o aumento do capital social. Então, determinado exercício, determinada questão, vocês podem estar tendo a informação ou podem já ter calculado o valor do fluxo de caixa livre da empresa e podem estar sendo informados que naquele ano a empresa, se for um histórico, a empresa teve que devolver X aos bancos, teve que pagar determinado valor de juros aos bancos, tá? Não obteve nenhum empréstimo novo e nem aumentou o capital social. O que sobra? Qual foi a capacidade da empresa em pagar dividendos? Uma equação e uma incógnita. Tá? Ou, dado determinado valor de fluxo de caixa livre da empresa, a empresa não pretende aumentar o capital social, vai devolver determinado valor de empréstimo que está vencendo, vai pagar determinado valor de juros e deseja pagar um determinado valor de dividendos. O que é que sobra? Outra empresa vai precisar captar de novo empréstimo, tá? Então, o segredo aqui é, se eu tenho uma única incógnita, eu tenho uma equação e uma incógnita. Dá para calcular o valor dessa incógnita. Se eu tenho duas incógnitas, eu só calculo a segunda se eu amarrar a primeira. Se eu fechar a primeira. Se eu fixar a primeira. Tá? Então, por exemplo, eu posso dizer que uma empresa vai ter um determinado valor de fluxo de caixa livre, tá? Vai devolver R$ 200.000 de empréstimo, uma dívida que está vencendo, vai pagar 300 mil de juros, se for necessário, vai captar novos empréstimos, deseja pagar 100 mil dividendos, e não vai aumentar o capital social. Tá? Então, neste caso, o valor do fluxo de caixa livre da empresa corresponderia a 200 mais 300 menos X mais 100 mil. O valor de X seria calculável, já que eu tenho só uma equação e uma incógnita. Ok? Tá tranquilo? Então, não decorem fórmula. Façam esses desenhos, esses esboços, escrevam essas relações. Tá? Lembrem esses 5 fluxos de caixa que estamos verificando na relação da empresa com credores e acionistas. Concentre-se nesses 5. O fluxo de caixa livre da empresa vai estar amarrado a esses 5. Ou melhor, esses 5 vão estar em conjunto amarrados ao fluxo de caixa livre da empresa. Tá? Por último,
Vamos supor aqui que a gente esteja projetando para uma empresa o fluxo de caixa livre de 500 mil. Vamos considerar que a empresa ela vai ter que devolver empréstimos que estão vencendo devolvendo 100 mil empréstimos que estão vencendo. Ela vai estar pagando 200 mil de juros. Tá. Ela vai estar pagando ela pretende pagar 250 mil de dividendos. E não pretende aumentar o capital social. Tá? Então, o que está faltando? Será que ela vai precisar captar novos empréstimos? Aí observe, o fluxo de caixa livre da empresa é o somatório do fluxo de caixa aos credores mais o fluxo de caixa aos acionistas. A empresa não vai aumentar o capital social e pretende pagar 250 mil dividendos. Então, o fluxo de caixa aos acionistas, 250 mil dividendos. Então, o fluxo de caixa livre da empresa sendo 500 mil e o fluxo de caixa acionista sendo 250 mil, isso significa que o fluxo de caixa aos credores vai ser igual a 250 mil. Tá? O fluxo de caixa aos credores vai ser de 250 mil. A empresa vai querer devolver 100 mil e vai pagar 200 mil de juros. 100 mais 200 dá 300. Como é que este valor de 300 vai se transformar em 250 mil? Então é isso. Tá? Então o que eu quero de vocês é que resolvam a questão 1 e a questão 2. Não se preocupem com a questão 3 por enquanto, depois eu comento. Mas resolvam a questão 1 e a questão 2 desse roteiro da aula 8, mas depois de refazerem, colocarem no papel, refazerem, de preferência, de acordo com os que estudam essa, né? Como aprender melhor, como estudar melhor. Ou seja, de preferência, que vocês refaçam isso, esse esquema, esse esboço que eu fiz aqui no quadro, refaçam ainda hoje. E amanhã de novo. Vai ser a melhor forma de vocês assimilarem esses conhecimentos novos. Tá? Então não decorem fórmula. Se habilitem a, numa folha em branco, colocar aquilo que eu joguei aqui no meu quadro. Aquelas poucas contas de balanço, resultado, mostrar como calcula-se o fluxo de caixa operacional e depois transformar o fluxo de caixa operacional em fluxo de caixa livre da empresa e, por último, transformar o fluxo de caixa livre da empresa nesses fluxos de caixa a credores e acionistas. Okay? Essa é a parte mais importante. O resto é fazer conta. Primeiro, raciocinar. Alguma dúvida?
Beleza. Então, hoje, em vez de fazer exercícios de conta, eu vou me concentrar somente nisso aqui. Eu paro por aqui e eu passo, então, para vocês essa incumbência. Primeiro, colocar no papel essas relações. Reescrevo no papel as contas básicas de resultado, as contas básicas de balanço. A partir disso, mostrem como podemos calcular o fluxo de caixa operacional. E como, a partir do fluxo de caixa operacional, uma parte dele fica comprometida com o crescimento das contas de balanço. Resultado, fluxo de caixa livre da empresa. Por último, relação do fluxo de caixa livre da empresa com esses 5 fluxos de caixa. 3 para terceiros e 2 para acionistas. Ok? Então, é isso que eu passo para vocês como resultado da aula de hoje. Tá? Hoje uma aulinha mais rápida, mais curta. Na ausência de mais dúvidas, estou aqui interrompendo a minha gravação.